Não preciso do céu, nem de inferno pra temer. Sou apenas um ser tentando entender, e o pensamento me faz viver. Perfeito, tá chegando. Agora eu vou tocar para vocês então essa segunda é uma religião africana. Você não acha que o poder público ajuda a alimentar? Porque, veja bem, se você entrar em qualquer órgão do poder público, seja no judiciário, no Ministério Público, até no STF, que é quem guarda a nossa Carta Magna, que diz que o Estado é laico, você vai ver uma cruz lá dentro. Se você entrar numa Câmara, se você entrar em qualquer espaço público, você vai ver uma cruz. Então, de alguma forma, desde sempre, o poder público não alimenta que essa é a religião do Brasil e de uma forma muito silenciosa induz esse racismo religioso contra as religiões que não sejam cristãs? O nosso processo histórico fez isso, porque tudo que estava associado à história negra, à cultura negra, foi demonizada. Então, vamos falar de religião, mas vamos falar do samba, vamos falar da capoeira. Então, faz parte, né, dessa estrutura racista transformar ou em monstro, eu não estou conseguindo conjugar esse verbo, mas é isso aí, né? É monstrualizar tudo que é nosso. Eu entendi, mas por qual razão ainda o legislativo e o judiciário? Porque são os três, em todas as instâncias, da primeira à última, alimentam essa ideia que dão agasalho para esse racismo contra as outras religiões. Inclusive, está agora em voto no Supremo, o guardião da Constituição, sobre arrancar ou não essa cruz. E já temos 2 votos e dizendo que, na verdade, a cruz é o quê? Uma forma de cultura. Mas e as outras religiões? Não são? Certo. Eu defendo a laicidade do Estado. Exato. A laicidade do Estado, para mim, não é a ausência das religiões, mas é o respeito a todas as formas, eu vou dizer, que as pessoas têm de se relacionar com o sagrado. Eu acho que a espiritualidade, ela faz parte da nossa humanidade e ela precisa ser respeitada. A grande dificuldade que a gente tem é quando a gente constrói hierarquias. E eu acho que é disso que você está dizendo, né? O processo histórico no Brasil construiu hierarquias entre religiões, eu queria falar manifestações religiosas, mas construiu hierarquias. A questão é que, quando essas hierarquias religiosas, elas se articulam a outras disputas de poder nos territórios, isso tem marginalizado e colocado em situação de exposição cada vez mais as casas de religiões de matriz africana. Agora, quando a gente pensa na realidade dos territórios, né, e na realidade demográfica do Brasil, não tem uma outra dificuldade que é até um espelhamento dessa? Uma grande parcela da população pobre, da população negra, hoje é evangélica no Brasil. E não existe uma dificuldade por parte dos movimentos de direitos humanos, mesmo da classe política de esquerda, de também compreender essa população que é negra e que é de denominações evangélicas e fazer chegar nelas esse discurso dos direitos humanos, fazer introjetar nesse grupamento que está muito suscetível ao discurso de direita hoje, o que são direitos humanos e como elas devem se relacionar com as políticas públicas de direitos humanos? Quando a gente olha hoje para as nossas comunidades, eu estava vendo um estudo, um relatório do IBGE recente, mostrando que a cada 10 instituições que a gente tem dentro das nossas comunidades, vilas e favelas, 8 são instituições religiosas,
né? Eu não tenho esse desdobramento por saber quais, né? Mas isso chama muita atenção. Que fazem um trabalho social, né? Para cada uma escola, a gente tem 8 instituições religiosas. Então, efetivamente, a gente precisa dialogar. E aí, quando eu falo, por isso é que eu tento dizer que quando a gente está falando de perseguição às casas religiosas de matriz africana, a gente não está falando da população que é evangélica. Eu estou dizendo de, muitas vezes, alguns grupos, né, que pseudamente assumem discurso religioso, mas para encobrir práticas criminosas. Porque até onde eu acompanho, a violência contra essas casas, no geral, elas não são feitas por pessoas Não, e nem comuns. minha pergunta diz respeito a isso, diz respeito à dificuldade dos promotores de políticas de direitos humanos de também dialogar com esse público evangélico. E aí eu penso que a gente precisa de... os promotores de políticas de direitos humanos e... Aí ela continua aqui, mas aí eu vou... ela continua a discussão, né? Ela continua a discussão. Deixa eu só conferir o áudio aqui, né? Aí ela continua a discussão, mas o que chama atenção, né? O que chamou atenção também, ela usou o termo sagrado, né? Eu acho que sagrado talvez tenha a ver com que, eu não sei exatamente, ela agora é a ministra, depois que depois que o ministro Silva Almeida caiu, né, devido à questão do assédio, essa nova ministra dos direitos humanos, e eu acho que o Ministério dos Direitos Humanos, eu esqueci o nome, mas é o Ministério dos Direitos Humanos, mas o que chama atenção, ela usou o termo sagrado, né, como você se relaciona ao sagrado. Talvez o sagrado seria o que o Ricardo Lopes falou, né, o Ricardo Lopes disse pra gente que quando ele estuda o ateísmo, ele considera ateísmo como um tipo de religião, né? Só que ele considera como um tipo de religião porque como você se relaciona ao sagrado, né? Só que o sagrado nem sempre, na definição, é necessariamente um Deus, né? E esse é um conceito. Então, quando ela fala como se relaciona ao sagrado, a ministra dos Direitos Humanos, talvez ela se referia também ao ateísmo, mas não ficou claro. Mas ficou um pouco, ficou talvez um pouco ali estranho, né? Que talvez não mencionou. O ponto, talvez, que a gente deveria prestar atenção nessa questão é que você vê claramente, né, que você vê ali, eu penso, por exemplo, né, imagine que você fosse colocar um tronco, né, colocar um tronco, um tronco mesmo, né, com a chibata no STF e falar que isso é cultura, né, porque a tese deles é que é a cultura do Brasil. A escravidão também é cultura do Brasil, né. Existem inúmeras coisas que é a cultura do Brasil. Você vai colocar um tronco lá no STF, né, e sob essa justificativa de que religião, coisa e tal. Mas você já pensou se a gente colocasse todos os símbolos de todas as religiões, né? Tem agora uma religião americana que foi reconhecida no mundo inteiro, não sei se é reconhecida no Brasil, que é o monstro do espaguete voador, né? Que foi trazido para o canal pela a Karina, né? Eu já tinha ouvido essa história do espaguete voador, mas eu nunca havia pesquisado com curiosidade, né? Ela falou, eu fiquei curioso para pesquisar. Mas a religião ela é oficial, a religião do espaguete voador, do monstro espaguete voador, ela é reconhecida como religião nos Estados Unidos, em vários países, e eu não sei se no Brasil é reconhecida. Agora imagine se eu quisesse colocar lá no STF o símbolo do espaguete voador, né? O monstro do espaguete voador, porque é uma religião reconhecida em vários países, né? Agora imagine se eu quisesse colocar lá, se eu tiver uma religião que idolatra o chupa-cabra, né? O Sam Harris fala muito isso, são uns 4 cavaleiros do ateísmo moderno. Eu gostaria de dizer o seguinte, que eu sei que existe uma certa resistência com esse nome, Cavaleiros do Ateísmo Moderno. Eu uso esse nome porque é mais conveniente, né? O Sam Harris rejeitou esse nome de Cavaleiro do Ateísmo Moderno. O Sam Harris minimizou e disse... Então, esse nome não é... Eles não aceitam esse nome como um nome assim, um nome mesmo. Eles rejeitaram esse termo. É bom, talvez, deixar bem claro, né? Deixar bem claro que, quando eu falo a Cavaleiros do Ateísmo Moderno, eu estou me referindo a um termo, né, que é usado para designar 4 pessoas que têm um papel muito importante no ateísmo. Então, o Sam Harris fala, imagina uma religião, né, que acredita que no fundo do seu quintal tem um diamante do tamanho de uma geladeira, né? Essa é uma religião. Qualquer pessoa ir ridicularizar isso, né, que você acredita que tem um diamante no fundo do seu quintal, e isso faz parte da sua religião.
Agora imagine pessoas que acreditam em chupa-cabra, agora imagine pessoas que acreditam em vida extraterrestre, né? Qualquer tipo de crença a gente tende a ridicularizar, né? Aí agora a gente pega o cristianismo, né, e coloca ele no status elevado, né? Que é, no caso, permitir, por exemplo, que repartições públicas façam propaganda, né? Agora imagine se o STF fizesse um símbolo do McDonald's, né? Do McDonald's, o símbolo da Coca-Cola, ficasse lá no STF, o símbolo da Coca-Cola, né? Ficaria uma coisa meio estranha, quando o Bolsonaro, por exemplo, usou o Estado para fazer propaganda da cloroquina, né, e para fazer propaganda de vários medicamentos que não funcionam. Aquilo foi bastante repudiado, porque a figura do Estado é a figura do Brasil, né? Agora imagine se o Estado, né, e a figura do Estado seja usado para a gente usar a figura do Estado para divulgar, né, para divulgar algum tipo de crença ou não crença, né? A Madre Ré falava muito isso nos debates dela, né? Imagine, por exemplo, se você desse ao ateísmo o mesmo tempo de televisão que você dá ao cristianismo, né? Então, essa coisa que o cristianismo merece tratamento especial, de que o cristianismo é cultura, e recentemente passou também uma segunda lei no Brasil, né? Essa lei foi aprovada, de que agora o cristianismo é cultura nacional, né? O que ainda dificulta mais ainda, porque aí nós temos essa questão dos símbolos religiosos, que foi passado no STF. Temos a questão que já foi aprovado também que cristianismo é cultura nacional. Então, cada vez mais estamos caminhando para um país católico, né? Um país que deixou de ser religioso com a proclamação da República, né? Quando o Brasil virou um Estado laico com a Constituição e deixou de ser religioso. Contudo, a gente vai vendo que o Estado vai voltando de novo a ser religioso. Nós temos a questão dos símbolos religiosos no STF, foi aprovado com unanimidade. Nós temos a questão de que o cristianismo agora é cultura nacional, o que quer dizer que o cristianismo vai poder acessar a Lei Rouanet, já estão tentando acessar a Lei Rouanet, então vai ser mais recurso público para... Porque no caso dos americanos, eu vou mencionar para vocês agora um pouco também por causa dos americanos, a lei deles acabou, entre aspas, facilitando. Estou tão cansado de culpas, de pecados que não são meus. Eu sei, mas o que posso fazer? Preciso de espaço pra ser, me deixe viver. O céu é só uma promessa, eu tenho pressa, vamos nessa, caminhar com os pés no chão, buscar minha razão. E o pensamento me faz viver. Estou tão cansado de culpas, de pecados que não são meus. Eu sei, mas o que posso fazer? Preciso de espaço pra ser, me deixe viver.